Glória a Deus. Aleluia. Vamos meditar mais um pouquinho na palavra de Deus, irmãos. Abra aí sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 10. Glória a Jesus. Capítulo 10. Aleluia. Nós vamos aqui ler poucos versículos, porque é um capítulo grande, irmãos, mas nós vamos estar resumindo aqui o que o Senhor quer falar. Eu tenho certeza que, lendo aqui alguns versículos, o Senhor já vai falar poderosamente conosco. Não precisa levantar. Atos 10, versículo 38. Aleluia. Eu estava meditando nessa tarde sobre essa palavra e durante o louvor Deus acrescentou algo ao meu coração e eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas. Todos acharam? 10, 38. Se você quiser ler junto, pode ler, irmãos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando-a no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a qual nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar as águas, para que não seja batizado, este que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Feche os teus olhos por um momento. Senhor, aqui está a tua palavra. Senhor, nós sabemos que tu fez este milagre aqui na casa de Cornélio, e tu pode fazer ainda hoje neste lugar, Senhor, porque tu és o mesmo, Pai. Senhor, e eu creio, Jesus, que estão aqui homens e mulheres que creem no milagre, Senhor, da transformação, que creem no milagre da restauração. Eu creio, Senhor, que tu és Deus neste lugar. Senhor, fala conosco, que teu Espírito Santo, Senhor, venha ser, meu Deus, aqui o mestre nesta noite. Senhor, ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui uma pregação. O que você leu aí foi uma pregação do apóstolo Pedro. Ele começou, declarando que Deus ungiu a Jesus de Nazaré e que Jesus, ele operou milagres, ele curou, ele fez coisas tremendas e ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E Pedro, como um homem que foi testemunha, não só de ouvir, mas também de ver o que Jesus fez. E a Bíblia diz que Pedro, por ele ser judeu,
ele tinha algumas resistências. E eu estava lendo em casa esta palavra, e Deus trazia ao meu coração o que pode acontecer quando um povo se reúne para glorificar o mesmo Deus, para crer, né? Como a Bíblia diz que há uma só fé, há um só batismo. Quando um povo se ajunta para declarar que Jesus é o ungido de Deus. Mas quando eu estava ministrando louvor, o Senhor falava ao meu coração que Deus usou também a Pedro para pregar na casa de Cornélio, mas não só porque aquele povo estava ali esperando uma palavra, mas porque Deus precisava também tratar com a vida de Pedro. E nós, irmãos, que somos discípulos do Senhor, assim como Pedro. Pedro foi um discípulo que aprendeu com Jesus. Pedro foi um homem que aprendeu, né? Estava nos lugares. A Bíblia diz que os milagres que aconteceram quando Jesus estava ministrando, estava pregando, Jesus chamava Pedro, Tiago e João para viver alguns milagres que Jesus fez. Então Pedro, ele foi doutrinado através dos ensinamentos, mas também Pedro viveu aquilo que Jesus fez. Então Pedro estava como testemunha viva do poder de Deus. E Pedro, como judeu, ele teve algumas resistências que Deus também precisava trabalhar na vida de Pedro, para que Pedro não viesse, irmão, a ser limitado naquilo que Deus tinha para fazer. Deus precisava alcançar nações, Deus precisava alcançar pessoas de longe, e Deus precisava usar a Pedro sem resistência. Porque nós que conhecemos, irmãos, nós conhecemos muitas pessoas aí fora que conhecem a Deus de ouvir falar. Mas você que está aqui nesta noite, eu tenho certeza, e eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Você não conhece Deus só de ouvir falar. Eu acredito que não. Nós conhecemos a Deus de com Ele andar. Não é? Nós conhecemos, por isso que nós temos tanta certeza que o que foi feito, como nós lemos na casa de Cornélio, pode acontecer muito mais neste lugar. Muito mais. A Bíblia diz que uma pregação de Pedro, o Espírito Santo caiu sobre o povo. E ali aconteceu coisas tremendas. Coisas tremendas. Aconteceu um avivamento naquele povo. E eu tenho certeza que naquele ajuntamento da casa de Cornélio também saíram homens cheios de fé daquele lugar. Também saíram homens cheios de virtude daquele lugar. Porque ali eles ouviram a pregação. Pregação da fé. E hoje, irmãos, nós temos escutado tantas coisas, ouvido, né? Temos visto, ouvido e visto tantas coisas que às vezes, irmãos, entristece. Mas eu tenho, recebido muita ligação sobre o acontecimento aí das igrejas. E algo que eu tenho falado, que eu glorifico a Deus, que eu sei que vale a pena ser fiel. Se não valesse a pena, irmãos, nós já teríamos parado. Mas vale a pena acreditar que Jesus vem buscar um povo na terra.
Um povo que não se contamina. Um povo que crê nesse evangelho genuíno, nessa palavra que tem poder de transformar o homem, que tem poder de mudar o homem. E eu creio que essa palavra, irmãos, muitos podem até estar escandalizando, mas, irmãos, meu pastor, ele sempre dizia uma palavra, e eu acredito. Ele falava assim: irmãos, Jesus vem buscar uma igreja dentro da igreja. Jesus vem buscar uma igreja dentro da igreja. E eu acredito nisso, irmãos. Que nós não estamos aqui brincando, não é? Não estamos aqui brincando, porque Deus é muito sério. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, assim como Pedro foi levantado para pregar sobre aquele povo, e o Espírito Santo caiu sobre aqueles irmãos ali na casa de Cornélio, e ali houve uma mudança, houve pessoas arrependidas, houve pessoas que se converteram verdadeiramente ao Senhor. Eu creio que essa palavra, ela não volta vazia, irmãos. E quando ela encontra um coração contrito e um coração quebrantado na presença de Deus, essa palavra gera milagre. Gera milagre. E a Bíblia diz que Cornélio, um homem rico, que a Bíblia diz que ele era um homem de obras, fazia muitas esmolas, era um homem que não conhecia Jesus da forma que Pedro conhecia, da forma que os discípulos conheciam, mas ele tinha sede de Deus. A Bíblia diz que ele tinha vontade, ele tinha sede de conhecer a Cristo. E a palavra de Deus diz que Cornélio, ali na sua simplicidade, orando, que ele era um homem de oração, um homem que clamava a Deus. E a Bíblia diz que Deus enviou anjos ali na casa de Cornélio, para dizer: Cornélio, eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho escutado a tua oração, eu tenho contemplado a tua vida, a tua fidelidade, e tenho visto também as suas obras. Quantas esmolas você tem mandado, você tem ajudado aos pobres. Então, Cornélio, precisa de algo mais para que você alcance o reino de Deus. E Deus deu segredo para Cornélio. Deus disse: olha, manda 2 ou 3 dos teus empregados ir até a cidade onde Pedro está. Pedro está lá na casa de um centurião. E Pedro tem palavras que faz com que você e toda a tua família seja salva. Pedro tem palavra que se alguém da tua casa anda errado, vai se converter. Pedro tem palavra que se alguém não tem caráter, vai conhecer o caráter de Cristo. E a Bíblia diz que Cornélio mandou 3 homens ir buscar a Pedro. Mas Pedro era um homem, como eu já falei, que era judeu. E ele era limitado, ele achava que a salvação era só para os judeus. E a casa de Cornélio era um povo gentil, um povo estrangeiro. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram até a casa de Simão Curtidor, Pedro já tinha sido, olha como Deus é fiel, irmãos. Deus já tinha visitado a Pedro. Deus já tinha trabalhado na vida de Pedro a favor da casa de Cornélio. E a Bíblia diz que quando aqueles homens chegaram até a casa onde Pedro estava, Pedro estava de jejum até o meio-dia. E Pedro teve fome.
Pedro teve vontade de comer. E quando Pedro estava lá no terraço entregando o seu jejum, orando a Deus, Pedro teve uma visão. Pedro foi arrebatado. E Deus deu ali um lençol, né? Um vaso em forma de um lençol, com alguns animais que na lei era proibido comer. Né? O povo da lei guardava muito, né? Esse negócio de animal ainda existe, né? Em Israel, essa tradição. Alguns animais eles não comem, algumas aves eles não comem, eles ainda estão na lei, mas graças a Deus que o Senhor nos alcançou pela graça, aleluia, e nós sabemos que tudo o Senhor já purificou, né? O sangue de Jesus já teve poder de purificar tudo. Mas Pedro, guardando ainda a lei, ele olhando para aqueles animais que caíram naquele vaso, naquele lençol, veio uma voz do céu que disse: Pedro, mata e come o que está aí. E Pedro disse: não, Senhor, na minha boca jamais entrou alguma coisa suja ou imunda, eu não vou comer. E aquela voz por 3 vezes disse: Pedro, come. Pedro disse: não, Senhor, não vou comer. Aí aquela voz disse: Pedro, por que você chama imundo aquilo que eu já purifiquei? Eu já purifiquei. O meu sangue na cruz do Calvário não foi em vão, Pedro. O meu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão. Aleluia! O sangue da cruz do Calvário, irmão, teve um poder tão grande que me alcançou e te alcançou, aonde você estava e aonde eu estava. Aleluia! E nós fomos purificados, eu creio nisso. Eu creio que fomos purificados, irmãos. Aleluia! Que a glória, eu creio, eu profetizo hoje que a glória do Senhor já está sobre a nossa vida. Porque Isaías diz que ainda que o mundo está em trevas, a escuridão está cobrindo os povos, mas sobre nós a glória do Senhor vem surgindo. Aleluia! Sobre a nossa vida a glória do Senhor vem surgindo. E a Bíblia diz que quando Pedro estava ainda tendo aquele arrebatamento, aquela visão, chegou aqueles 3 homens para buscar a Pedro. E disse Pedro: os anjos apareceram a Cornélio, e pediu para a gente vir te buscar. Os anjos de Deus pediram para a gente vir te buscar, porque já existe um povo lá na casa de Cornélio esperando aquilo que você tem para falar. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, não resistindo à voz do Espírito Santo. Você crê que o Espírito fala à igreja, irmãos? Você crê que o Espírito Santo fala contigo? Fala, irmãos. Ele fala. Às vezes nós é que não ouvimos, né? Nós temos mais facilidade de ouvir aquilo que o mundo fala, né? Aquilo que as pessoas falam, aquilo que o diabo fala. Temos mais facilidade do que ouvir aquilo que Deus fala conosco. E Ele fala em nós. Por isso que Jesus diz à igreja da Ásia, aleluia, 7 igrejas. Se você ler ali as 7 igrejas que está no começo de Apocalipse, lá está escrito que o Espírito Santo fala à igreja, para não resistir, para não endurecer os corações, porque o Espírito Santo sempre vai ter uma palavra para a sua igreja. O Senhor sempre vai ter uma palavra para nós, irmãos. Jamais você vai chegar aqui na igreja, ainda que você não ouça uma voz, especificamente alguém sendo usado em profecia para você, ainda que você, não tenha uma visitação específica de Deus na sua vida, Deus usando alguém para a sua vida, mas Deus, Ele fala a cada culto através dos seus ministros, através do povo, através dos irmãos. Deus fala, aleluia. E nós viemos aqui por quê? Porque sabemos que Deus tem sempre uma palavra, aleluia, de
consolo, de edificação ou de exortação. Hoje mesmo o pastor de manhã exortou a igreja. E quando ele chegou em casa, eu falei, nossa, você foi tão bravo. Falei, nossa, você foi tão bravo. Mas Deus, Ele exorta. E a Bíblia diz que Deus também corrige. E sabe quem é que Deus corrige, irmão? Quem sabe aí? Quem é que Deus corrige? Qual é a pessoa que Deus corrige? Aquele que Ele ama. Se Deus, irmão, às vezes é verdade. Se Deus deixa de exortar, de falar, sabe, de dar uma palavra mais assim, a gente tem que se preocupar, porque Deus só corrige a quem Ele ama. Se Deus usar um pastor, alguém, para de repente trazer uma palavra para você, que você pode até se chatear na hora, você pode, sabe, pode ser até alguém, a liderança da igreja, irmão, não leve para o lado, sabe, aquele irmão falou assim, um assado. Não, irmãos, pode ter certeza que Deus exorta, Deus castiga aquele que Ele ama, aquele que Ele tem chamado. Aleluia! Irmãos, e a Bíblia diz que Deus ali falou com Pedro, falou, Pedro, vá lá, porque tem um povo que vai ouvir aquilo que você tem para falar. E a Bíblia diz que Pedro, não resistindo ao Espírito Santo, ele foi até a casa de Cornélio. E chegou lá, Cornélio já tinha chamado todos os seus parentes, toda a sua família para a sua casa, esperando a palavra que Pedro tinha para pregar. E qual foi a palavra que Pedro pregou? Nós lemos aqui. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual fez o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, cada palavra, cada ministração que você ouve, o que Jesus fez, isso quer dizer que Jesus quer continuar fazendo na nossa vida. Ele quer continuar operando na nossa vida. Ele quer continuar no meio da igreja, irmãos. Aleluia! Levantando aquele que está caído. O Senhor quer continuar dando vigor àquele que está cansado. O Senhor quer continuar, irmão, fazendo coisas maravilhosas no meio da igreja. E eu quero dizer para você, quantas vezes eu entrei dentro da igreja com uma dificuldade muito grande, com uma luta muito grande, e quantas vezes eu entrei dentro da igreja chorando, quantas vezes eu entrei dentro da igreja dizendo para Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, eu preciso de algo que só o Senhor pode fazer. E eu quero dizer para você que eu nunca saí da igreja sem levar o meu milagre. Nunca saí, irmãos. Nunca. Nunca. Às vezes eu poderia ouvir até pessoas que não acreditavam como eu acreditava, dizendo, mas é tão difícil isso, mas é tão impossível isso. Mas, aleluia, eu sabia que eu tinha ido adorar o Deus do impossível. Eu sabia que eu tinha ido lá aprender aquilo que o mundo não podia me ensinar. Eu sabia que eu estava dentro da igreja para receber aquilo que o dinheiro não podia dar, que a posição aí do homem não podia me colocar. Mas o Senhor, Ele sempre tinha uma palavra, e o Senhor sempre tinha uma unção nova sobre a minha vida. Aleluia! Nós não podemos nos conformar, irmãos. Nós temos que fazer do culto deste lugar o melhor lugar da face da terra. Nós temos que fazer, aleluia, dessa reunião a melhor reunião da face da terra. Por quê? Porque o Senhor está aqui operando. Aleluia! A Bíblia diz que Pedro chegou na casa de Cornélio, era um povo estrangeiro, era um povo que não conhecia Jesus.
aconteceu na casa de Cornélio. Agora você imagine um povo que conhece o Deus de Abraão como você conhece, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, ainda mais um povo que conhece o sacrifício de Cristo na cruz. Você imagina o que o Senhor não pode fazer? Um povo que já recebeu o Espírito Santo quando creu para a salvação. Agora você imagine o que o Senhor não pode fazer neste lugar. Eu imagino que aquele povo se reuniu ali na casa de Cornélio, porque a Bíblia diz aqui que ele... Quem está com a Bíblia aberta aí? Diz aqui no 33, e diz a palavra: e logo mandei chamar, e fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto de Deus te é enviado. Cornélio disse: olha, já reuni todo mundo aqui, meus parentes, minha família, está tudo aqui. Agora, Pedro, abra a boca e comece a falar. E comece a pregar, Pedro. E é o que nós precisamos, irmãos, abrir a boca, porque quem faz é Deus. Nós não podemos fazer nada, irmãos, mas nós temos que ter atitude. Aleluia! Deus queria ver o coração voluntário de Pedro. Deus queria ver se Pedro realmente ia se dispor a ir numa cidade onde ele não acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa, porque era um povo estrangeiro e ele era judeu, ele só se misturava com o judeu. Mas Deus estava contemplando a humildade de Pedro. Pedro, será que você é humilde mesmo para atender aquilo que eu estou te mandando? Será que você mudou mesmo, Pedro, para você fazer aquilo que eu tenho para fazer naquele povo? Será que você está disposto, Pedro, a pregar para um povo que você acha que não vai ser salvo? Que você acha que pode não ser liberto? Será, Pedro, que você pode sair da onde você está aí e você ir lá para a casa de Cornélio e falar que eu posso curar, libertar, eu posso encher aquele povo de virtude, eu posso encher aquele povo do meu Espírito Santo? Será que você pode fazer isso, Pedro? E Pedro se dispôs, irmão, e a Bíblia diz que o próprio Pedro ficou surpreso do que Deus fez naquele lugar. Aleluia! E eu quero dizer, tem casas aqui que você sempre manda Jesus entrar, mas Jesus entra e Jesus sai. Jesus entra e Jesus sai. Mas nessa noite o Senhor manda te dizer que Ele quer permanecer. Ele quer permanecer. Ele não quer só fazer uma visita momentânea. O Senhor diz: o teu lar é meu. Ainda que o que está lá ainda não está me agradando, mas o teu lar é meu. A tua família é minha. Irmãos, nós temos que acreditar que aonde nós habitamos, seja a nossa casa, seja a igreja, o lugar que nós habitamos é o lugar da presença santa de Deus permanente. Permanente. Eu sei que quando nós chegamos para Jesus, chegamos meio desconcertados, meio não, desconcertado inteiro, né? Não meio, desconcertado inteiro. A nossa casa toda bagunçada, não é? Nossa casa só pela misericórdia. Mas depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que crer que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é o lugar que Deus faz grandes coisas, grandes milagres. Aleluia! Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, que eu ia para a igreja, a gente era porteiro da igreja, então a gente tinha que chegar ao primeiro. O pastor tinha que abrir a igreja e esperar até o último ir embora para poder fechar. E eu com 4 crianças pequenas.
Então eu tinha que ficar, às vezes, lá dentro do carro, esperando todo mundo ir embora da igreja, para o pastor fechar a igreja para ele poder ir embora. E eu chegava em casa cansada, com 4 bênçãos pequenos dentro. Só Jesus, irmãos. E a luta ainda que a gente vivia, uma luta financeira que só misericórdia. Quantas vezes o carro, ali na 23 de maio, não tinha mais gasolina, e os 4 dentro do carro, e eu e o pastor, e a gente sem saber o que fazer, e era já quase de madrugada, porque os irmãos tinham ido muito tarde embora da igreja, só Jesus na causa. Mas Deus foi irmão, algo assim maravilhoso que Deus fazia na época, que Deus mostrava o poder dele. Deus fazia irmãos se atrasar e passar por onde a gente estava, para pôr gasolina no carro, para a gente conseguir chegar em casa. E eu comecei a orar para Deus, falei: Senhor, eu estou tão cansada, com 4, Senhor, eu estou tão cansada, me ajuda, me ajuda. Aí, os que eram maiorzinhos e via eu orando, o Bruno, o Fábio, o Tiago, o Juninho não. E eles viam orando: Senhor, me ajuda, tem que fazer tanta coisa. Ele chega em casa, irmãos, aí os meninos começaram a ver anjos dentro de casa. E minha casa ficava pronta rapidinho. E aquilo que eu não conseguia fazer, eu via que estava tudo pronto. E os meninos chegavam para mim e diziam: olha, eu vi um anjo aqui, ele está te ajudando a arrumar a casa. Olha que tremendo, ele está te ajudando a arrumar a casa. Irmão, quando o pastor chegava, ele só buzinava, os 4 já tinham que estar pronto para a gente entrar no carro e ir para a obra, e fazer a obra lá em Itu. Tinha que ir lá para Itu fazer a obra. Aí eu levava 4 marmitinhas, porque não dava tempo de comer. Fazia janta, levava as marmitinhas prontas e comia tudo dentro do carro, porque o pastor tinha que pregar lá em Itu. Aí vinha 2 horas, 3 horas da manhã, todo mundo dormindo no carro. Aí a gente tinha que dar 2 viagens, levava 2, que era prédio, levava 2, depois descia e pegava mais 2 no colo. Mas, irmãos, e as experiências? E as experiências? A mãe, o anjo correu ali. A mãe, o anjo correu, entrou lá no quarto. A mãe, o anjo está lá na lavanderia. A mãe, o anjo... E o Senhor dando graça. E o Senhor fazia coisas tremendas, irmãos. Glória a Deus. E dava tempo para tudo. Até para a tarde da bênção, dava tempo para... Olha, é algo tremendo, irmãos. E Deus faz, diga: Deus faz. Deus faz, Ele faz. Aleluia. Quando nós entregamos a nossa casa, a nossa família no altar do Senhor, para que Ele dirija, para que Ele faça, irmão, Ele faz. Aleluia. E quando eu entrava na igreja com o Tiago paraplégico, babando, o olho virado, que não conseguia nem ficar sentado, não levava cadeira de roda na igreja porque não cabia, deixava ele sentado no colo, e todo babando, todo torto, todo mole. E as pessoas: por que você não deixa com alguém? Eu falava: não, porque um dia ele vai sair andando. Mas mesmo ali, irmãos, ele via, né, pastor? Mesmo daquele jeito, ele: mãe, eu vi 3 anjos aqui. Sabia nem falar direito, todo gaguejando. Mãe, tem 3 anjos aqui perto da gente. E eu ia embora com a minha vitória. Eu ia embora com a minha bênção. Aleluia. É glória. E entrava dentro de casa. Sabe o que eles faziam? Peraí, pai, peraí, mãe, deixa os anjos entrar primeiro. Olha, irmão, era algo tremendo. Diga para o seu irmão: acontece ainda hoje. Acontece ainda hoje. Aleluia. Deus
receberam a visitação do Espírito Santo quando caiu sobre eles, eu creio, irmãos, que ali foi uma experiência que eles poderiam estar em qualquer lugar, mas não seria um lugar mais importante, mais especial do que foi a casa de Cornélio naquele dia. Aleluia, porque o próprio Pedro disse: mas como? Eu achei que a salvação era só para o judeu, mas eu que estava lá em Pentecoste, quando caiu o Espírito Santo como fogo, eu achei que era só para mim. Mas Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não faz, o milagre é para todos. Aleluia. Pedro disse: eu achei que só eu recebia o dom de língua, só eu conseguia profetizar, só eu conseguia falar em várias línguas, mas eu estou vendo que Deus, aleluia, quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele não depende, aleluia, quando Ele quer operar, Ele opera, irmãos. Não só o milagre aconteceu na casa de Cornélio, mas o milagre também aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro não fez mais acepção de pessoas, Pedro não foi mais arrogante, soberbo, achando que a salvação era só para ele. Não, irmão, nós temos que crer que a nossa família, os vizinhos, o nosso bairro vão receber a visitação do Senhor, vão receber a visitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Pedro disse: como que eu vou reter o que Deus está fazendo? Como que eu vou reter se esse povo que nem é batizado nas águas ainda já foram cheios do Espírito Santo? Aleluia. Você crê, irmãos, que você pode ser cheio nesta noite aqui? Você pode. Não somos estrangeiros, não, irmãos, somos filhos. Não, somos filhos. Você não está aqui porque você ouviu falar, não. Você está aqui porque você já viveu um milagre de transformação, de salvação na tua casa. Você está aqui porque você é testemunha viva do poder de Deus. Porque aonde eu estava e aonde você estava, só um milagre. Só um milagre. E nós somos. Você pode bater nas costas do seu irmão e dizer: eu estou perto de um milagre. Eu estou perto de um milagre. Estamos perto de um milagre, irmão. Somos um milagre. Somos um milagre. Aleluia. Oh, aleluia. Somos, irmãos. E grande Deus. E o que Deus não pode fazer? Aquela língua veio como uma evidência. A língua, o dom da língua estranha é uma evidência. Mas o maior milagre é o que Deus fez dentro de nós. Aleluia. Quem era você há 5 anos, há 10 anos atrás? Quem era eu há 20 anos atrás? Oh, aleluia. Quem era, irmãos? E o Espírito Santo, aleluia, ele já foi derramado sobre a nossa vida. De repente você fala: pastora, mas eu não falo em línguas, eu ainda não tenho nenhum dom. Irmão, é só buscar. Deus não faz acepção. Não é só para presbítero, não é só para obreiro, não é só para missionário. Não, é para a igreja, é para você. Aleluia. Aquele povo estrangeiro, gentil, começaram a falar em línguas. Pergunto para o seu irmão: você conhece Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Então pede, irmão, a malinha. Eu costumo dizer: pede a malinha, né? Que vem todos os dons juntos ali. Pede, não fica aí pedindo um, não. Eu quero dom de discernimento, dom de maravilha, dom de socorro, dom de variedade de língua. Oh, irmão, precisamos, lógico que nós precisamos de alguns mais, como discernimento, como nós precisamos sabedoria, como nós precisamos, mas não queremos ser hipócrita. Queremos ser canal de Deus na terra. Queremos ser bênção, sim. Eu não quero ser canal do diabo, mas eu quero ser canal de Deus.
Aí uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus. Ei, irmãos, nós precisamos ser reconhecidos não pelo que temos, mas pelo que somos. Pelo que somos. E profetizo para o seu irmão, se é mulher, fala em mulher, se é homem, fala, você é uma mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. É, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aleluia! E Deus vai te usar para curar, irmão. Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar para libertar muitas vidas. Porque é o mesmo Deus que ungiu a Jesus, Ele unge a tua vida. Ele é contigo. Você é ungido de Deus. Aleluia! Você vai colocar as mãos e vai acontecer milagre. Você vai falar, você vai declarar palavras e Deus vai trabalhar. Pedro não precisou nada, ele só precisou começar a pregar, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude, com poder, a qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bastou. O Espírito Santo veio e caiu. Agora você vai levantar e nós vamos orar. Se levante e vamos orar. Nós vamos crer que o Espírito Santo, aleluia, virá com uma porção para a tua vida. Eu creio nesta noite que o Espírito Santo virá sobre a tua vida, aleluia, e vai te capacitar, irmão, e vai te restaurar, e vai te libertar, e vai te renovar, aleluia. Não só a tua casa, aleluia, qual será uma bênção, mas toda a tua parentela será uma bênção, toda a tua família será uma bênção. Derraçou becalamanai.